Sim, é que aqui se contém um filhinho até que, não é? Volta a ser quem é. Olha, uma boa tarde a todos, é um prazer ter sempre essa plateia repleta. Efetivamente essas jornadas são um sucesso, extremamente exitosas, porque um auditório tão repleto e ao mesmo tempo pessoas tão cultas, efetivamente é algo que dificilmente se encontra em toda parte do mundo. Portanto, vamos agora ouvir o nosso querido professor, Dr. Roberto Senise Lisboa, que também, como eu, ontem e hoje, fará o sorteio do seu livro. Né? Então aguardem seu manual de Direito Civil, muito interessante e importante na área de Direito Civil e Sucessões, será sorteado no final. No final também teremos os debates, e é claro, o professor Ascensão estará conosco, só que dentro de 30 minutos aproximadamente. Então nós vamos dar início com a palestra do professor Roberto Senise, conforme já previsto, e o professor Roberto Senise falará sobre um tema que já vem sendo tratado e, enfim, efetivamente de extrema importância, como se pode perceber até pelo número de palestrantes que versam sobre a união de fato. O professor falará especificamente sobre o tema, estou aqui a procurá-lo, achei, direitos sucessórios na união estável ou união de fato. Ou seja, ele fará uma comparação entre o direito brasileiro e o direito português. E o professor Roberto Senise Lisboa tem como principal título, indiscutivelmente, função, cargo, né? Sua vida, hoje em dia, está sempre atrelada à direção científica da Associação de Direito de Família e das Sucessões, ou seja, a ADFAS. Concorda, Roberto? Com certeza. Essa é a prioridade de vida de Roberto Senise Lisboa. Mas, além disso, claro, não é? O professor é membro do Ministério Público, atualmente em 2º grau do Ministério Público, eu digo assim para ficar mais fácil a compreensão aqui, né? E temos mais portugueses aqui brasileiros. Você está na promotoria do consumidor, né? E está atualmente na área do consumidor, sendo que é efetivamente um especialista em direito de família e das sucessões, como se vê inclusive na sua obra publicada de maneira alentada sobre esta disciplina. E o professor é também doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, livre-docente, não é, Roberto? Pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e é o coordenador de uma das maiores faculdades lá em São Paulo, que são as metropolitanas, ou seja, Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, como são chamadas estas faculdades. A Faculdade de Direito é muito bem coordenada pelo professor e nós temos então aqui a satisfação de ouvi-lo, já que sua didática é sempre esmerada, além da sua pesquisa ser sempre profunda. Por favor. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria muito grande estar de volta aqui à nossa querida Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mais uma vez rever o meu amigo, o professor Fernando Araújo, a quem agradeço pela hospitalidade de sempre, e a professora Maria José, que também está sempre conosco com todo carinho, uma hospitalidade enorme para o grupo de brasileiros, né? Exatamente, Roberto, e antes do início, eu vou te interromper. Claro. Professor Fernando Araújo, eu não vou aceitar se o senhor não estiver sentado aqui. O senhor quer ficar à distância? Tá muito. O professor Fernando Araújo ele tem uma virtude que é a virtude dos sábios, né? Há um provérbio que foi falado nas conferências de Notre Dame por um grande conferencista, o Abade Lacordaire, né, do século XIX. E ele falou a seguinte frase, né? O orgulho divide os homens, a humildade os une. E a humildade é uma tônica do professor Fernando Araújo. Eu até peço uma salva de palmas para ele. Bem, eu farei de tudo para que eu não seja vingado por ontem, porque ontem eu fiquei conhecido como um Rottweiler, um Pitbull. Não, mas você me dedicava sempre a responsabilidade por isso, eu percebi. Então, a professora Miriam está presidindo a mesa, estou
Na verdade, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferenciada, até mesmo porque os amigos e colegas aqui presentes já tiveram as abordagens do direito português e do direito brasileiro, quanto à união estável, quanto às uniões de fato. Eu gostaria de fazer uma abordagem de caráter mais reflexivo, porém levando-se em conta alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos. Então eu tomei a liberdade e, sem consultar a minha presidente de associação, eu mudei o título da minha palestra. Minha palestra se chama 5 razões para a desequiparação dos direitos sucessórios entre a cônjuge, supérstite e acompanhante. Gostei muito. Eu vou repetir então, para aqueles que estavam notando, 5 razões para a desequiparação dos direitos sucessórios entre a cônjuge, supérstite e acompanhante. Na verdade, nós temos, como o professor Nelson Neri falou hoje pela manhã, uma certa atração pela sociologia no direito de família. O direito de família está ficando cada vez mais sociológico, porém não uma sociologia científica, talvez uma sociologia mais próxima do jornalismo.